Olá, seja muito bem-vindo, você que está conectado no nosso site é flashscore.com.br. Seja bem-vindo a esse pré-jogo especial, um pré-jogo tricolor do Campeonato Brasileiro. Se você está curtindo a gente através do YouTube, deixa seu like, comenta, compartilha o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Como forma de retribuição a todo esse carinho, QR Code que pinta na tela é o nosso aplicativo Flash Score, para você ter muita informação na palma da sua mão. Matheus Damascena, nos embalos de sábado à noite, na Arena Fonte Nova, o que esperar do Bahia, que ocupa a quarta posição, recebendo o Fluminense, que, ufa, está na nona posição, voltou a vencer depois da Copa do Mundo de Clubes, estava num jejum terrível, mas bateu o Grêmio no último fim de semana em casa por 1-0. Tudo bem, Mateuzinho? Tudo bem, Fábio? Oi para você que está aqui ligado no nosso pré-jogo Flash Score. Esperar um belo jogo, né? Uma bela apresentação de duas equipes, Fábio, que eu acho que chegam pressionadas. Por mais que o Bahia esteja lá na parte de cima, né, na parte alta da tabela, como você trouxe, o Bahia está no G4, é um momento realmente único vivido pelo tricolor do Rogério Ceni, mas o Bahia está muito pressionado nos últimos períodos, a torcida tricolor está um pouco chateada, por mais que o Rogério tenha já sinalizado que o Bahia estava em 4 competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, que ele é semifinalista, e Sul-Americana, que ele deixou recentemente, e o Rogério disse, olha, não tem como a gente ganhar as 4 competições, então a gente tem que se preparar, colocar os pés no chão, para a gente saber que alguma dessas vai sobrar, algumas dessas vão sobrar. E a Sul-Americana sobrou, né, ultimamente, para o América de Cali, a torcida ficou chateada e realmente ainda está ressentida com o técnico do Bahia e tem mostrado isso nos últimos jogos, Fábio. Agora, será que essa pressão será exercida na Arena Fonte Nova contra o Rogério Ceni, que faz um bom trabalho, apesar de alguns insucessos? Não dá para a gente apontar que o Bahia brigue por todos os títulos por onde ele vai disputar a competição, o Matheus? Brigar por todos os títulos é sempre difícil, isso requer elenco, e é um dos problemas que o Rogério Ceni tem trazido para o Grupo City, né, que é o que gere o Bahia, ele dizendo que eu não tenho peças de reposição, eu entendo que vocês não vão fazer contratações espetaculares a ponto de estourar o orçamento, aqui é uma empresa, mas ele também deixa claro nas coletivas, né, que ele tem dado ultimamente, que ele não tem algumas peças de reposição. Eric Pulga, por exemplo, que é um jogador que ele gosta muito de contar ali na ponta esquerda, está lesionado, se lesionou na partida de ida da Copa do Brasil contra o Retrô, vai ficar de fora por um tempo, e aí no último jogo contra o Sport, o Rogério teve que colocar o Iago Borducchi, lateral esquerdo que já não é um lateral assim muito amado pela torcida do Bahia, improvisado lá de ponta esquerda, né? E aí a torcida chiou muito nessa partida da Ilha do Retiro, o Bahia não conseguiu vencer o Sport, que é a lanterna do campeonato, e isso deixou a torcida bem chateada. Mas a gente tem uma arte, Fábio, para a gente mostrar que essa boa fase do Rogério Ceni passa muito pelo camisa 10 Everton Ribeiro, né, que está aí tirando foto, né, na nossa foto para quem está vendo aqui no vídeo. O Everton Ribeiro, que é um jogador sensacional, diferencial no meio de campo, não tem feito as partidas como a gente está acostumado a ver, né, de muita criação, de criar chances claras de gols para deixar os seus companheiros em boas situações, mas ele tem feito muitas partidas marcando, por incrível que pareça. Ele é um dos líderes de desarmes no meio-campo do Bahia, então é um jogador de quem a gente sempre espera muita coisa, né? Por outro lado, um dos motivos que vem irritando a torcida do Bahia em relação ao time do Rogério é isso aí que a gente está vendo no vídeo. Olha, esses pontinhos cinza, né, azuis, eles são as finalizações que o Bahia deu para fora. Uma chuva de finalizações para fora contra o Sport. E apenas 2 na direção do gol e nem levaram tanto perigo assim. Então, esse excesso de posse de bola, esse excesso de toques que o Rogério Ceni disse que a equipe dele, é uma das características da equipe dele, manter a posse com qualidade, não serem convertidas em grandes oportunidades de gol, tem deixado a torcida bastante impaciente, e eu acho que isso pode se refletir sim dentro da Arena Fonte Nova, porque o Bahia é um time que normalmente ele começa pressionando ali nos primeiros 20 minutos, aí ele cansa e dá espaço para o adversário, e aí que começa a impaciência da torcida, principalmente porque ultimamente o Bahia tem sofrido alguns gols com falhas dos goleiros, né, de uma forma bem bizonha, como a gente viu também contra o Retrô na Copa
Copa do Brasil. E isso tem deixado o torcedor chateado. Aliás, o Bahia não está sozinho nesse péssimo rol, digamos assim, dos times que não conseguem acertar o alvo. Cria, 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 chuta muito, mas na direção, na casinha, que não é o VAR, é o gol. Os times têm pecado demais. Agora, o Everton Ribeiro, aos 36 anos, se cuida, é um jogador que realmente é uma peça importante na equipe do Bahia. Só que do outro lado, qual é o Fluminense que vai entrar em campo? É o Fluminense da Copa do Mundo de Clubes? Da Copa do Brasil? Do Campeonato Brasileiro que voltou a vencer, algo que já não fazia algumas partidas? O técnico Renato Gaúcho tem essa missão no sábado à noite, hein, Matheus? Missão dura porque, Fábio, quando a gente pega o recorte, né, do Bahia em casa, o Bahia é um time muito forte. O Bahia é muito difícil de ser batido em casa. E o Fluminense vai ter uma tarefa árdua no sábado à noite. Tem uma arte aí que mostra os números do Fluminense, né? Fluminense contra o Grêmio. E o detalhe, Fábio, que a gente tem que chamar atenção é olho no Paulo Henrique Ganso, né? Que a gente está vendo ali 23 bolas que ele dá naquele último passe. É um jogador que, quando está dentro de campo, faz o Fluminense ter um futebol bastante vertical, né? Que é aquele futebol, um estilo de jogo mais caracterizado ali pela busca rápida e direta pelo gol, dando aqueles passes em profundidade, fazendo transições ofensivas mais velozes. Quando o Ganso está em campo, o Fluminense tem essa característica. E a gente está vendo isso aí na partida contra o Grêmio. Por mais que tenha sido um jogo difícil, o Fluminense venceu por 1-0, né? A gente está vendo que as finalizações tiveram o mesmo número para as duas equipes, mas o Fluminense, quando conta com Paulo Henrique Ganso, ele tem essa facilidade de chegar ao ataque. O Ganso, que ficou de fora, depois voltou, passou a ter um papel de novo de protagonista no time do Fluminense, mas ainda acho que, por mais que o Kevin Serna esteja encontrando o seu espaço, o John Arias faz muita falta esse time do Fluminense, o Matheus. Faz muita falta, Fábio, faz muita falta e é um jogador que ainda não existe ainda no Fluminense uma peça de reposição à altura do John Arias, né? Aí o Fluminense está carente ainda nessa posição. Agora, uma grata surpresa tem sido o Everaldo, né? Que na Copa do Mundo de Clubes ficou até como um meme ali do time do Fluminense, mas o Everaldo, ele tem se destacado lá na frente no ataque do Flu, porque tem feito boas apresentações. O papel dele, Perfeito. que ele é como 9, é fazer gol. E ele tem feito gols, né, com a camisa do Fluminense. Então é uma grata surpresa, um possível substituto aí para o matador, goleador Germancano, né? Então a torcida do Fluminense está aí feliz nessa expectativa, mas realmente, como você falou, ainda não existe um jogador como o John Arias, ou a altura do John Arias, para poder substituir o atleta que saiu, estreou bem lá fora, inclusive, né? E o Fluminense sente falta e está sentindo essa carência. Isso está sendo refletido dentro de campo quando o Fluminense se apresenta. É verdade. Isso aí faz muita diferença. E o Germancano perdeu espaço, né? Perdeu espaço justamente pela boa fase que vem atravessando o Everaldo. Agora, um dado interessante, Fábio, um detalhe interessante desse jogo de sábado, né? É que eu acho que ele vai ser também, ele vai ser um jogo necessário para acender alguma crise em algum dos dois lados. Porque o Fluminense, por mais que ele tenha vencido o Grêmio no último jogo, ele não voltou bem da Copa do Mundo de Clubes, como você trouxe. Verdade. E do outro lado, a gente tem um Bahia que, por mais que tenha vencido na Copa do Brasil o jogo de ida, não tenha perdido para o Sport, né? Mas não tem feito apresentações tão boas diante do seu torcedor, né? São jogos bem duros, bem truncados. Quando os adversários são como um Juventude, o Bahia joga com mais facilidade. Rogério Ceni se dá o luxo até de colocar alguns jogadores reservas, jogar com time misto, mas o Bahia tem um problema na ofensividade muito grande que a torcida já viu que está em evidência. Lúcio Rodrigues, por exemplo, que é um dos artilheiros, é um dos atacantes do Bahia, ele passou 4 meses sem marcar um gol. Um dos atacantes do Bahia, que foi o jogador mais caro contratado aí por esse Grupo City, a contratação mais cara da história do Bahia. Então, esses fatores estão sendo somados pela torcida do Bahia e, sem sombra de dúvidas, são fatores que fazem a pressão sobre o trabalho do Rogério Ceni aumentar para essa partida. Eu acho que o trabalho do Rogério Ceni, ele tem altos e baixos, como vários trabalhos, mas é um trabalho que não pode ser questionado
conta de um empate com o Sport ou uma outra partida isolada. Acho que tem que pegar um recorte maior, porque o Bahia, ele já ultrapassou a barreira de metade de tabela, é time que está brigando lá em cima, que faz investimentos para isso, e o E eu Fluminense... acho que, inclusive, o Oi. Campeonato Brasileiro é uma das prioridades do Rogério Ceni, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é uma das prioridades dele, e ele deixou isso claro na coletiva quando ele foi eliminado da Copa Sul-Americana para o time do América de Cali, né? A Copa do Nordeste também acaba virando uma obrigação, já que é um torneio regional. O Bahia foi campeão estadual. O Rogério tem bons números à frente do Bahia quando a gente analisa. O que eu Claro. acho que está sendo descontado no técnico é a insatisfação da torcida com talvez a administração do Grupo City, que não está trazendo peças de reposição que o Rogério pediu. Por exemplo, o Rogério quer um novo goleiro, ele não está satisfeito com o Ronaldo e Marcos Felipe, ele pediu Patrick Siqueira. Se vem, não se sabe, o Grupo City ainda não deu ok, não deu aval, mas existe aí essa necessidade, né, do Bahia ter um outro goleiro, de mais atacantes, para que não precise se improvisar, né, como ele fez, colocar o Iago Borduque lá na frente como ponta. É verdade. Bom, essa questão de SAF valeria um outro programa, porque cada um questiona a sua diretoria. Do Botafogo com o Textor, a do Vasco pós 777, a do Bahia com o Grupo City. Quem está de fora sempre acha que a do vizinho é melhor, mas quem vive a SAF tem os seus defeitos para apontar também. Mateuzinho, um grande abraço e até a próxima, hein? Um grande abraço, Fábio, um abraço para você e um abraço para todo mundo. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um pré-jogo especial desse sabadão à noite. 9 da noite, a bola vai rolar para Bahia e Fluminense. É o duelo tricolor aqui na Flash Score. Tchau, tchau.